que o coração continua buscando a Deus, mas tudo por dentro parece diferente. A fé não desaparece, mas já não é sentida da mesma forma. As respostas não vêm com clareza e aquilo que antes parecia seguro, agora se torna silêncio. É uma experiência que muitas pessoas vivem em algum momento da vida. Não é ausência de amor nem falta de fé, é um tempo em que o coração permanece, mas não compreende. Talvez hoje você esteja assim, presente, mas cansado, orando, mas sem sentir, esperando, mas sem saber exatamente o que Deus está fazendo. E ainda assim, você não foi embora. Há algo muito precioso nisso, porque permanecer, mesmo sem entender, é uma forma silenciosa de fé. Por isso, neste instante, não é necessário ter respostas prontas. Basta estar aqui, com o coração como ele está. Respire com calma, desacelere por dentro e permita que este momento seja um pequeno espaço de encontro. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que carregamos hoje. Os pensamentos que nos inquietam, as emoções que não sabemos explicar, as esperas que parecem longas demais. Ilumina o nosso interior com a Tua presença. Mesmo quando não conseguimos perceber, permanece conosco e ajuda-nos pouco a pouco a reconhecer a Tua voz no meio do silêncio. Que esta palavra nos alcance exatamente onde estamos e nos conduza com delicadeza para aquilo que hoje precisamos compreender. O Evangelho que ilumina este momento está em João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Ele nos conduz a uma cena muito silenciosa e profundamente humana. Maria Madalena diante do túmulo, logo após os acontecimentos da ressurreição. Não há multidões, não há explicações, não há clareza imediata. Há apenas uma mulher, um coração ferido e uma busca que ainda não encontrou resposta. E é exatamente nesse cenário que algo começa a acontecer. Porque mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua presente. Mesmo quando o coração não percebe, algo já está sendo revelado. Agora acolhamos com reverência a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido posto, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me detenhas, ainda não subi para o Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Há um tipo de choro que nasce não apenas da dor, mas da falta de sentido. É quando o coração sofre, mas não consegue compreender o que está acontecendo. Não é apenas tristeza, é confusão. Maria Madalena está diante do túmulo vazio. Aquilo que ela esperava encontrar já não está mais ali. E em vez de trazer consolo, esse vazio aprofunda ainda mais a sua dor. Porque quando a realidade foge daquilo que o coração esperava, tudo dentro de nós parece perder o equilíbrio. Essa experiência não está distante da vida de tantas pessoas. Há momentos em que alguém ama a Deus, permanece fiel, continua buscando, mas não entende os caminhos que estão se desenhando à sua frente. A oração continua, mas a resposta parece diferente. A presença de Deus não desaparece, mas deixa de ser percebida com clareza. E ainda assim, Maria permanece ali. Ela não vai embora, não se afasta, não abandona aquilo que ama, mesmo sem compreender. Existe algo muito verdadeiro nesse tipo de permanência.
Um vínculo que não depende de explicação, mas de relação. Um coração que continua presente, mesmo quando tudo por dentro parece desconectado. Mas o detalhe mais profundo dessa cena está em algo quase imperceptível. Jesus já está ali, vivo, presente, diante dela. E ainda assim, não é reconhecido. Essa é uma das realidades mais delicadas da vida espiritual. Nem sempre a ausência de Deus é real. Muitas vezes é o olhar que está ferido. A dor não apenas pesa, ela também altera a forma como enxergamos. Maria procura um corpo morto, enquanto a própria vida está diante dela. E essa imagem atravessa o tempo e toca o coração humano de forma muito direta. Quantas vezes também buscamos Deus dentro daquilo que esperávamos, e quando Ele se manifesta de outra forma, o coração não consegue reconhecer? Nem sempre é falta de fé. Às vezes é apenas um coração cansado, tentando entender o que ainda não consegue ver com clareza. E é exatamente nesse ponto que este evangelho começa a revelar algo profundamente transformador. Existe uma dor silenciosa que não nasce apenas da perda, mas da insistência em voltar ao lugar onde algo já terminou. Maria vai ao túmulo procurando Jesus como ele era antes. Ela busca um corpo, uma memória, uma forma conhecida de presença. E sem perceber, permanece presa a uma imagem que já não corresponde mais à realidade. Esse movimento não é estranho ao coração humano. Há experiências com Deus que marcaram profundamente a vida de alguém. Momentos em que tudo fazia sentido, em que a fé parecia clara, em que a presença era sentida com intensidade. E quando essas fases passam, o coração tenta voltar para aquele mesmo lugar, como se Deus ainda estivesse ali da mesma forma. A fé, então, começa a se transformar em lembrança, em algo que já foi vivido, mas que não se renova. A relação se torna memória, e não mais encontro. O Evangelho revela algo muito delicado nesse ponto. O túmulo está vazio. Aquilo que parecia ser o centro da busca já não é mais o lugar onde Deus se manifesta. A dor ficou ali, a história passou por ali, mas a presença de Deus seguiu adiante. E muitas vezes, o coração humano permanece parado diante de uma realidade que já mudou. Existem pessoas que carregam dentro de si um tempo espiritual antigo, um período da vida em que tudo parecia alinhado, em que a fé era mais simples, em que Deus parecia mais próximo, e sem perceber, continuam tentando reviver aquela mesma experiência sem abrir espaço para a forma nova como Deus deseja se revelar agora. Mas Deus não se repete como uma lembrança, Ele se revela como presença viva. Ficar olhando apenas para o passado pode impedir o coração de perceber aquilo que está acontecendo no presente, como alguém que permanece diante de uma porta antiga, insistindo em abri-la novamente, sem perceber que uma nova já foi aberta ao lado. E é nesse ponto que o Evangelho começa a conduzir a alma para uma compreensão ainda mais profunda. Porque às vezes não é apenas o lugar da busca que precisa mudar, é também o olhar de quem procura. Maria Madalena olha para Jesus e não o reconhece. Essa é uma das cenas mais delicadas de todo o Evangelho. Não porque falta algo diante dela, mas porque algo dentro dela está ferido. A presença está ali, real, viva, próxima, mas o olhar não consegue perceber. A dor tem essa capacidade silenciosa. Ela não apenas pesa sobre o coração, ela também altera a forma como a realidade é enxergada. Não muda o que está diante de nós, mas muda a forma como conseguimos ver. Maria não está distante de Jesus, ela está diante dele, mas o coração ainda está mergulhado naquilo que perdeu, naquilo que esperava, naquilo que não aconteceu como imaginava. E nesse estado interior, até mesmo a presença mais evidente pode passar despercebida. Existe uma ideia muito comum
de que quando Deus está presente, tudo se torna claro de imediato, como se a experiência espiritual fosse sempre acompanhada de certeza, paz evidente e compreensão total. Mas o Evangelho revela algo mais verdadeiro e mais humano. Nem sempre o coração reconhece imediatamente aquilo que Deus está fazendo. Às vezes, a presença vem antes da compreensão. Às vezes, Deus já está agindo, mas o interior ainda precisa de tempo para enxergar. Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. A vida venceu a morte. A presença está ali. O que está fragilizado é o olhar de quem procura. Essa realidade atravessa muitas experiências humanas. Há momentos em que a pessoa toma decisões, interpreta situações e forma pensamentos a partir de um coração cansado, ferido ou confuso, e sem perceber, passa a enxergar a realidade através dessa lente. Não porque a verdade deixou de existir, mas porque a percepção perdeu nitidez. A dor se torna como uma névoa sobre os olhos. A paisagem continua ali, intacta, mas já não pode ser vista com a mesma clareza. Os contornos se confundem, as formas se tornam incertas, e aquilo que antes seria facilmente reconhecido passa a gerar dúvida. E ainda assim, a presença permanece. O Evangelho não mostra Jesus se afastando por não ser reconhecido. Ele continua ali, permanece próximo, permanece falando, permanece chamando. Isso revela algo profundamente consolador. Mesmo quando o coração não consegue perceber, Deus não se retira. Ele continua presente, até que o olhar, pouco a pouco, volte a enxergar. A cena muda de forma muito sutil, mas profundamente decisiva. Maria continua ali, ainda envolvida pela dor, ainda tentando compreender o que está acontecendo. Jesus já falou com ela, já está diante dela, mas ainda não foi reconhecido. Então, acontece algo simples. Jesus chama pelo nome. Maria. Não é uma explicação longa, não é um argumento, não é uma tentativa de convencer. É um chamado pessoal, direto, íntimo. Um som que atravessa não apenas o ouvido, mas o coração. E, naquele instante, tudo muda. O reconhecimento não acontece porque Maria entendeu a situação. Não acontece porque ela analisou os fatos. A mudança acontece porque a relação se revela. Ela escuta o próprio nome sendo pronunciado por aquele que a conhece. Esse detalhe revela algo essencial sobre a experiência de fé. Deus não se apresenta apenas como uma ideia a ser compreendida, mas como uma presença que se relaciona. O encontro com Ele não acontece primeiro no campo da lógica, mas no espaço do vínculo. Durante muito tempo, é possível que a fé permaneça apenas como um conhecimento, um conjunto de palavras, ensinamentos, lembranças ou práticas, algo que faz parte da vida, mas que ainda não atravessou profundamente o coração. E, enquanto permanece nesse nível, Deus pode até estar próximo, mas ainda não foi reconhecido de verdade. O que transforma não é apenas saber sobre Deus, é ser chamado por Ele. Existe algo profundamente humano nisso. O nome de uma pessoa carrega identidade, história, pertencimento. Quando alguém é chamado pelo nome, não está sendo tratado de forma genérica, está sendo reconhecido de maneira única. E é assim que Deus se aproxima, não como uma ideia distante, mas como alguém que chama, que conhece, que se dirige pessoalmente ao coração. Maria só reconhece Jesus quando deixa de tentar entender tudo e passa a responder a esse chamado. O vínculo se torna mais forte do que a confusão. A relação se torna mais clara do que a dor. E é nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma tentativa de compreensão e se torna encontro. Como se, de repente, aquilo que parecia distante se tornasse íntimo. Aquilo que parecia silencioso
se tornasse voz. Aquilo que parecia ausente se revelasse presença. O nome pronunciado por Deus é como uma chave delicada que abre o interior da alma. Não força, não invade, mas toca exatamente o lugar onde o coração pode finalmente reconhecer quem está diante dele. E, a partir desse momento, algo começa a amadurecer ainda mais profundamente dentro da experiência espiritual. Depois de reconhecer Jesus, o movimento mais natural do coração de Maria é se apegar àquele momento. É como se finalmente tudo tivesse voltado ao lugar. A dor encontra alívio, a ausência se transforma em presença, e o coração deseja permanecer ali, segurando aquilo que acabou de reencontrar. Esse impulso é profundamente humano. Quando algo nos consola, quando algo nos devolve paz, quando algo nos faz sentir novamente seguros, a tendência do coração é querer manter aquilo exatamente como está. É uma tentativa silenciosa de impedir que a dor volte, de preservar o que traz conforto. Mas a resposta de Jesus conduz para um caminho mais profundo. Não me detenhas. Essa frase não afasta Maria, não rejeita o vínculo. Pelo contrário, ela revela que a relação está sendo elevada a um nível mais profundo. Jesus aponta para uma forma de presença que já não dependerá do toque, da proximidade física ou daquilo que pode ser segurado. Ele convida para uma fé que não se apoia apenas no que é visível, mas que aprende a reconhecer a presença mesmo quando ela não pode ser controlada. Esse é um dos momentos mais delicados do amadurecimento espiritual. Há fases em que a fé está ligada a experiências muito concretas, sensações, momentos específicos, formas conhecidas de perceber Deus. E essas experiências são importantes, elas marcam, fortalecem, sustentam. Mas chega um momento em que o coração é chamado a dar um passo além. Não para perder a presença, mas para reconhecê-la de outra forma. Muitas vezes a dificuldade não está na ausência de Deus, mas na tentativa de reviver continuamente uma experiência passada. O coração tenta voltar àquele momento que trouxe consolo, como se Deus estivesse preso àquela forma específica de se manifestar. Mas Deus não se limita a uma experiência. Ele continua se revelando de maneira viva em cada etapa da caminhada. A fé amadurece quando deixa de depender do que é confortável e começa a confiar naquilo que é verdadeiro, mesmo quando não pode ser segurado. É como um pássaro que precisa aprender a voar. Se for mantido sempre nas mãos, nunca desenvolverá a capacidade de sustentar-se no ar. O cuidado inicial é necessário, mas não pode ser permanente. Assim também acontece com a vida espiritual. O coração precisa, pouco a pouco, aprender a confiar na presença de Deus além das formas que já conhece. Não porque Deus se afastou, mas porque a relação está sendo aprofundada. E é nesse amadurecimento que algo muito bonito começa a surgir. A dor que antes confundia começa a se transformar em testemunho. A mesma Maria que estava diante do túmulo, chorando sem entender, agora se torna aquela que anuncia: "Eu vi o Senhor." Há uma transformação silenciosa, mas profunda acontecendo dentro dela. Não é apenas uma mudança de situação, é uma mudança de interior. O coração que estava mergulhado na dor agora carrega uma experiência que não pode ser guardada apenas para si. Esse movimento revela algo muito verdadeiro sobre a vida espiritual. Nem sempre são os momentos mais claros que geram os testemunhos mais fortes. Muitas vezes são exatamente os momentos de dor, de silêncio e de confusão que preparam o coração para um encontro mais profundo com Deus. Maria não foi escolhida porque estava forte. Não foi escolhida porque tinha respostas. Ela foi aquela que permaneceu, que ficou ali, mesmo sem entender,
que não se afastou mesmo quando tudo parecia desconectada. E é justamente esse tipo de coração que se torna capaz de reconhecer algo que outros não percebem. Existe um paradoxo muito delicado nisso. Quem já atravessou momentos em que parecia não sentir a presença de Deus, muitas vezes se torna quem mais reconhece quando ele se manifesta. Porque a experiência não foi superficial. Ela atravessou a dor, o silêncio, a espera. A fé, então, deixa de ser apenas algo que se acredita e passa a ser algo que se viveu. E isso muda tudo. Quando alguém fala a partir de uma experiência real, as palavras carregam verdade. Não é apenas uma mensagem, é um testemunho que nasce de dentro. Assim também acontece com Maria. O anúncio dela não vem de um entendimento teórico, vem de um encontro, de uma transformação interior que começou no choro e se revelou na presença. Essa realidade continua se repetindo na vida de tantas pessoas. Há dores que parecem apenas peso, mas com o tempo se tornam um lugar de amadurecimento. Há momentos de confusão que, mais adiante, se tornam clareza. Há períodos de silêncio que preparam o coração para escutar de forma mais profunda. Nada disso anula a dor vivida, mas transforma o sentido dela. As lágrimas que antes expressavam perda começam a se tornar sinal de algo novo que está nascendo. Como uma água que rega uma terra que parecia seca. Algo invisível começa a crescer ali. E pouco a pouco, aquilo que parecia apenas sofrimento se transforma em fonte de vida para outros. Porque quem atravessou a noite aprende a reconhecer o amanhecer. E é nesse ponto que o Evangelho nos conduz a uma verdade ainda mais íntima. A experiência de Maria não é apenas sobre o que ela viu, é sobre o momento em que ela foi chamada. No centro de todo esse Evangelho existe um momento simples, quase silencioso, mas que transforma completamente a história. O instante em que Maria escuta o próprio nome. Até ali havia dor, confusão, perguntas sem resposta, havia busca, havia permanência, mas ainda não havia reconhecimento. A presença já estava ali, mas o coração ainda não conseguia perceber. Tudo muda quando ela é chamada. Isso revela algo muito íntimo sobre a forma como Deus se relaciona com cada pessoa. Ele não se aproxima de maneira distante nem genérica, ele se aproxima de forma pessoal, concreta, direcionada ao interior de cada um. O encontro com Deus não acontece apenas quando tudo é compreendido. Ele acontece quando o coração percebe que está sendo conhecido. Maria não reconhece Jesus por uma explicação. Ela reconhece porque é chamada. E isso continua acontecendo de maneira silenciosa na vida humana. Há momentos em que tudo parece confuso, em que as respostas não vêm, em que o caminho não está claro, e ainda assim, algo dentro do coração começa a perceber uma presença diferente. Uma voz que não se impõe, mas que chama, que não força, mas que se revela. Muitas vezes é justamente nos momentos mais difíceis que esse chamado se torna mais profundo, não porque a dor seja desejada, mas porque ela abre um espaço interior onde o superficial já não sustenta mais. E nesse espaço, o essencial começa a se revelar. Este evangelho não fala apenas de Maria Madalena, ele fala de todos aqueles que já passaram por momentos em que não conseguiam entender o que Deus estava fazendo, de todos que permaneceram, mesmo sem clareza, de todos que em algum ponto da caminhada sentiram que estavam buscando, mas não encontrando, e ainda assim, Deus já estava presente. O ressuscitado continua passando pela história humana com a mesma delicadeza. Ele se aproxima de corações que choram, de pessoas que esperam, de vidas que estão tentando compreender. E ele continua chamando. Talvez não com respostas imediatas, talvez não da forma esperada, mas de um modo que toca o interior de forma única, pessoal, inconfundível. E quando esse chamado é reconhecido, algo muda profundamente. Nem sempre ao redor, mas dentro. Porque o coração finalmente deixa de procurar apenas respostas e começa a reconhecer quem está diante dele. E a partir desse reconhecimento, o caminho continua.
Agora, não mais na confusão, mas na presença. Se essa palavra tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal.